Que diabos foi isso? Ele não bateu nela. A voz de Rogério Bonatti, um som que já tinha mandado matar gente sem tremer, se quebrou dentro do berçário revestido de mármore como vidro estilhaçando. A mão dele, tatuada e cheia de cicatrizes, pairou por instinto sobre a pistola presa no coldre, embaixo do paletó risca de giz. Não para sacar a arma, mas porque o corpo dele simplesmente não sabia reagir diante do impossível, diante de um milagre. O filho dele, o próprio filho, tinha acabado de encostar os lábios no rosto sujo de fuligem de uma mulher que cheirava a chuva e desespero. Mas aquele instante, aquele momento impensável, só aconteceu depois de tudo que Aline Souza já tinha sobrevivido naquela manhã. Começou 4 horas antes. Aline estava parada no beco atrás do prédio Bonaxi antes do amanhecer, a respiração formando nuvens brancas no frio de julho em São Paulo. Vestia 3 camadas de roupa surrada, nenhuma delas suficiente, e apertava contra o peito um panfleto amassado anunciando vagas temporárias de faxina. As mãos tremiam, mas ela já nem sabia dizer se era do frio ou da fome que virara companheira constante. A entrada de serviço cheirava a álcool e dinheiro. Bateu 5 vezes até a porta se entreabrir. Marcos, o gerente do prédio, ficou na soleira com os braços cruzados. O uniforme dele era impecável, caro, tudo o que o dela não era. Olhou Aline de cima a baixo com aquele tipo particular de desprezo, reservado para quem lembra as pessoas de onde elas vieram. Você é a moça da agência? A voz dele pingava desconfiança. Sim, senhor. Ela manteve os olhos baixos, respeitosa, submissa, desesperada. Posso começar agora mesmo. Trabalho duro, não reclamo. Precisávamos de alguém desde ontem. Ele olhou para trás, depois de volta para o casaco surrado dela. Tem uma situação lá no último andar, na cobertura, na residência particular. Fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. O berçário. O jeito como ele disse berçário fazia soar como zona de guerra. A equipe fixa não entra mais lá. Não depois do que aconteceu com as 3 últimas babás. Marcos tirou uma máscara cirúrgica do bolso e a estendeu como se fosse um escudo. O pessoal do Sr. Bonatti é exigente. Você não toca em nada além do que mandarem limpar. Não fala com ninguém. Não olha para ninguém. Especialmente não para o menino. Aline pegou a máscara com dedos trêmulos. E se você sobreviver amanhã, Marcos completou, a expressão em algum ponto entre pena e aviso, talvez a gente conversa sobre deixar isso fixo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. O elevador de serviço subiu em silêncio, quebrado apenas pelo zumbido mecânico dos cabos e pela respiração curta de Aline. Marcos ficou ao lado dela, checando o relógio a cada 30 segundos, como se contasse regressivamente para uma detonação. As paredes do elevador eram espelhadas, e Aline pegava vislumbres de si mesma entre os acabamentos de latão polido. Bochechas encovadas, cabelo emaranhado mal contido sob um lenço doado, olhos que já tinham aprendido a não esperar muita coisa. Você é religiosa? Marcos perguntou de repente. Às vezes eu começo a rezar. As portas se abriram para um corredor que não pertencia à mesma realidade do beco que ela tinha deixado para trás. Mármore branco se estendia em ambas as direções, veado de dourado. Lustres de cristal pendiam como cachoeiras congeladas. O próprio ar cheirava a dinheiro, couro, charuto, alguma coisa floral que provavelmente custava mais que o aluguel mensal dela no abrigo. 2 mulheres de uniforme preto e branco estavam paradas diante de uma porta ornamentada, os rostos pálidos e riscados de lágrimas. Uma segurava um lenço de papel contra o lábio sangrando. A outra tremia tão violentamente que a touca tinha caído no chão. São elas, Marcos murmurou. As babás. Bom, ex-babás. Um homem de terno escuro, não um mordomo, algo mais afiado, mais perigoso, estava parado com os braços cruzados, bloqueando a porta. O paletó não conseguia esconder direito o coldre no ombro. Senhor Caruso, Marcos disse com cuidado. Essa é a substituta da empresa de limpeza. Os olhos de Caruso passaram por Aline como se ela fosse prova de crime. É isso que mandaram? É tudo que tinha em cima da hora? Ela parece que saiu andando de um albergue. Eu posso trabalhar.
Aline disse baixinho, odiando o quanto a própria voz soava pequena. Por favor, eu só preciso... Vocês precisam entender uma coisa. Caruso deu um passo mais perto, e Aline sentiu o cheiro de óleo de arma e colônia. O menino lá dentro não é como as outras crianças. Não fala, não brinca, ataca. A última babá, formada em Harvard, falava 4 línguas, custava 15 mil por mês, durou 45 minutos até ele abrir a sobrancelha dela com um bloco de madeira. Uma das mulheres, chorando, soltou um pequeno soluço. Havia saliva na gola dela, Aline percebeu, e o que pareciam marcas de mordida no pulso. Ele precisa da mãe dele, a mulher sussurrou. Ele não para de gritar chamando a mãe dele. Chega. A voz de Caruso estalou como um chicote. Ele se virou de novo para Aline. Você entra, limpa a bagunça, sai. Não toca no menino. Não fala com o menino. Não olha para o menino se conseguir evitar. O Sr. Bonatti está assistindo pelos monitores. E se você fizer qualquer coisa que comprometa a segurança do filho dele, você não volta para esse elevador. Entendeu? Aline balançou a cabeça, mesmo com gelo se espalhando pelo peito. Caruso abriu a porta. O berçário era uma zona de guerra decorada como paraíso. Um mural pintado à mão de uma floresta cobria uma parede, mas alguém tinha rasgado marcas de garra por entre as árvores. Brinquedos espalhados como estilhaços, trenzinhos de madeira virados, bichos de pelúcia decapitados, livros rasgados em confete. Uma cadeira de balanço estava caída de lado, um dos arcos quebrado, e no canto, sob uma janela que olhava para a cidade cintilante, agachava-se uma figurinha de pijama vermelho. Leo Bonatti tinha talvez 3 anos, cachos escuros e os traços marcados do pai suavizados pela gordurinha de bebê. Ele não estava chorando. Não fazia nenhum som. Só balançava para frente e para trás, os braços em volta dos joelhos, os olhos fixos em nada. A porta se fechou atrás de Aline com um clique. Ela ficou parada, congelada, de repente, ciente de cada som. A própria respiração, o farfalhar do casaco doado, o zumbido distante da ventilação do prédio. O menino não olhou para ela, não reconheceu a presença dela. Aline já tinha sido invisível antes. Tinha aperfeiçoado isso, na verdade. A arte de ser tão insignificante que os olhos das pessoas deslizavam por você como se você fosse mobília. Mas alguma coisa no vazio daquela criança chamava o vazio dela mesma. Ela se moveu devagar, com cuidado, e começou a recolher os brinquedos espalhados. Não falou, não cantarolou, não fez nenhuma daquelas performances de alegria que já tinha visto outros adultos fazerem perto de crianças. Só trabalhou, os movimentos silenciosos e metódicos, criando ordem a partir do caos peça por peça. Estava alcançando um porta-retrato virado quando sentiu o peso de um olhar. Léo tinha virado a cabeça. Estava observando ela com olhos velhos demais, sabidos demais, cheios demais de luto para alguém tão pequeno. Aline congelou, lembrando do aviso de Caruso. Não olhe para ele. Mas ela nunca tinha sido boa em seguir regras que pareciam cruéis. Encarou o olhar do menino e ofereceu algo que não tinha o direito de prometer. Tá tudo bem ficar com raiva. O rosto de Léo se contorceu. Por um segundo, Aline achou que ele fosse gritar, fosse jogar alguma coisa, fosse provar que todo mundo estava certo sobre o quanto ele era quebrado e perigoso. Em vez disso, ele se levantou nas pernas instáveis e caminhou até ela. Atrás do espelho na sala de segurança, Rogério Bonatti se levantou da cadeira, a mão indo para a arma por instinto. Léo parou a centímetros de Aline. Estudou o rosto dela, o hematoma na mandíbula de uma briga no abrigo, os lábios rachados, os olhos que entendiam perda. Então se inclinou para a frente e encostou os lábios na bochecha dela. O beijo foi suave, quase reverente, dolorosamente gentil. No corredor, o rádio de Caruso chiou. Senhor! Senhor! O que a gente faz? Aline se ajoelhou devagar, se colocando na altura de Léo. Lágrimas embaçaram a visão dela. A mãozinha do menino subiu e tocou o rosto dela, traçando o caminho de uma lágrima, como se estivesse memorizando a prova de que outra pessoa também sofria. A porta do berçário bateu ao se abrir. Rogério Bonatti preencheu o vão como um julgamento divino, interno sob medida.
A presença dele era tão absoluta que a pressão do ar pareceu mudar. As mãos tatuadas, o maxilar de granito, os olhos que já tinham testemunhado coisas capazes de quebrar a maioria dos homens. Tudo isso focado na cena impossível diante dele. O filho dele tocando uma estranha. O filho dele, que não deixava ninguém chegar perto havia 8 meses. O filho dele sorrindo. Rogério não falou por 30 segundos inteiros. Só ficou encarando Aline com o tipo de intensidade que fazia ela entender por que homens armados lá fora o chamavam de senhor, com a voz tremendo levemente. O maxilar dele trabalhava como se estivesse moendo palavras perigosas demais para soltar. E as mãos, aquelas mãos cheias de cicatrizes e tatuagens, se flexionavam ao lado do corpo num ritmo que sugeria que a violência estava sempre logo abaixo da superfície. Fora, ele disse por fim, a palavra dirigida a Caruso sem quebrar o contato visual com Aline. Todo mundo fora. Agora. Senhor, eu não acho. Agora. A porta se fechou com um clique suave que soou como uma cela trancando. Léo tinha enrolado os bracinhos em volta do pescoço de Aline, o rosto pressionado contra o ombro dela. Ela sentia o coração dele batendo rápido através do tecido fino da blusa, sentia o cheiro de shampoo infantil no cabelo dele, alguma coisa de lavanda e cara que apertava a garganta dela com uma emoção que não sabia nomear. Rogério se aproximou. Cada passo deliberado, predatório. Parou a 1 metro de distância, estudando os dois como um general, examinando o terreno suspeito. Quem mandou você? A voz dele estava mais baixa agora, o que de alguma forma tornava tudo mais aterrorizante. Ei, a empresa de limpeza, o Marcos. Não, ele ergueu um dedo. Não insulte minha inteligência. Meu filho não deixa ninguém tocar nele há 8 meses. Nem o pediatra, nem a avó, nem eu. Algo racharam na voz dele naquela última palavra, rapidamente disfarçado. Aí você entra vestida de trapo e cheirando a rua, e em 5 minutos ele está te beijando como se você fosse a salvação dele. Então vou perguntar de novo, e dessa vez eu quero a verdade. Quem te mandou? As mãos de Aline tremiam contra as costas de Léo. Ninguém me mandou. Eu não sou ninguém. Eu precisava de trabalho. Estou dormindo num abrigo na Rua Augusta há 2 meses e vão fechar semana que vem para a reforma. E eu pensei que se eu conseguisse um emprego, qualquer emprego, talvez eu pudesse... Ela parou, odiando o quanto a voz falhava. Eu não sou espiã. E eu não sou nada. Só estou tentando sobreviver. Os olhos de Rogério se estreitaram. Ele tirou o celular do bolso, apertou um botão. Caruso, quero uma investigação completa sobre essa mulher. Todo o endereço, todo o emprego, toda a pessoa que ela já conheceu. E quero em 30 minutos. Encerrou a ligação. Se você estiver mentindo, se isso for algum tipo de armação da família Rossi, ou da Polícia Federal, ou de qualquer um com desejo de morte, eu vou saber. E você vai desaparecer tão completamente que nem Deus vai achar seu corpo. Eu não estou mentindo. Vamos ver. Ele foi até a janela, as costas para ela, a silhueta recortada contra as luzes da cidade. Enquanto isso, você não vai embora. Léo, a respiração de Aline travou. O que isso significa? Significa que você trabalha para mim agora. Ele se virou, e havia algo calculista na expressão dele, algo que fazia ela se sentir uma peça de xadrez sendo movida para a posição. Vou pagar 200 mil por ano. Você vai ter um quarto neste andar, acesso total a tudo o que precisar. Comida, roupa, atendimento médico. Nunca mais vai se preocupar com dinheiro, com abrigo, com de onde vem sua próxima refeição. Os números não faziam sentido. Ela ganhava R$ 8 a hora limpando escritórios. 200 mil era uma fortuna. Era impossível. Qual é a pegadinha? Um fantasma de alguma coisa, respeito talvez, piscou no rosto dele. A pegadinha é que você nunca vai embora. Não sem minha permissão. Não sem escolta de segurança. Você vira parte dessa casa, o que significa que vira parte do meu mundo. E meu mundo não é seguro para gente como você. Gente como eu, inocente. Ele disse aquilo como uma acusação. Você vai ver coisas, ouvir coisas. Homens que fizeram coisas terríveis vão vir a essa cobertura, e você vai servir café e sorrir e não dizer nada. Ou vai aprender a atirar com uma arma,
porque todo mundo sob minha proteção sabe se defender. Você vai dormir atrás de portas trancadas e nunca, nunca confiar em ninguém além de mim e do Caruso. Ele fez uma pausa. E em troca, você vai dar ao meu filho o que eu pareço não conseguir dar, um motivo para continuar vivendo. O peso de Léo contra o peito dela de repente pareceu imenso. Eu tenho escolha? Não. A honestidade de Rogério era quase gentil. Mas você pode escolher ficar infeliz com isso, ou pode escolher ver isso pelo que realmente é, o melhor acordo que você jamais vai conseguir. 20 minutos depois, Aline estava num banheiro maior que o dormitório inteiro do abrigo, encarando uma mulher no espelho que não podia ser ela. Dolores, a governanta, de olhar frio e eficiente, tinha preparado um banho que cheirava a jasmim e rosas, tinha deixado à mostra frascos de shampoo que provavelmente custavam mais que o último salário de Aline, tinha fornecido um roupão branco e grosso que parecia vestir uma nuvem. A água saiu cinza no começo, depois marrom e por fim clara. Agora a pele de Aline estava rosada e sensível de tanto esfregar. O cabelo pendia úmido e limpo abaixo dos ombros, e os hematomas e cicatrizes que ela escondia sob camadas de sujeira ficavam visíveis sob a luz impiedosa. Ela parecia frágil, quebrável, nada parecida com alguém capaz de sobreviver ao mundo de Rogério Bonatti. Dolores voltou com os braços cheios de seda, uma blusa azul meia-noite, calça preta bem cortada, roupas íntimas com etiquetas de lojas que Aline só tinha visto em revista. O Sr. Bonatti quer você apresentável para o jantar, Dolores disse, o tom deixando claro que achava aquilo um esforço desperdiçado. Não vá envergonhá-lo. As roupas serviram perfeitamente, o que significava que Rogério tinha adivinhado o tamanho dela só de olhar, um pensamento que arrepiou a pele dela. Encarou o reflexo e viu uma impostora, uma garota de rua brincando de vestir na fantasia de um mafioso. Léo apareceu na porta, apertando um coelho de pelúcia com uma orelha faltando. Olhou para ela por um longo momento, depois estendeu a mãozinha, e Aline, vestida de seda mas ainda se sentindo de trapo por dentro, segurou a mão dele. Helena Rossi chegou como uma tempestade vestida de grife. Aline ouviu antes de ver, o staccato afiado de saltos de grife no mármore, o farfalhar do tecido caro, o jeito como as vozes da equipe de segurança mudavam de tom, ficavam mais deferentes, mais nervosas. Até Caruso, que tinha ameaçado fazer o corpo de Aline sumir horas antes, ajeitou a gravata. Aline estava no chão da sala com Léo, montando uma torre de blocos de madeira. O menino tinha ficado calado a manhã inteira, se comunicando apenas com o posicionamento cuidadoso de cada peça, o rostinho sério de concentração. Ela tinha aprendido a não preencher o silêncio com conversa. Ele parecia preferir o quieto, e, na verdade, ela também. Então, essa é a milagreira. A voz era mel derramado sobre lâmina de barbear, doce até você provar o gosto do sangue. Aline ergueu os olhos e encontrou uma mulher que pertencia a revistas, a tapetes vermelhos, a qualquer lugar menos ao mundo real onde pessoas normais viviam. Helena Rossi vestia um vestido cor de sangue arterial fresco, o cabelo escuro preso num coque que provavelmente exigia formação em engenharia. Diamantes brilhavam no pescoço e nas orelhas, pegando a luz da tarde como pequenas facas. Ela era bonita do jeito que uma cobra é bonita. Você admira até ela dar o bote. Você deve ser a Helena, Aline disse, mantendo a voz neutra. Rogério tinha mencionado ela durante o café da manhã, tenso daquela manhã, descrevendo-a como uma complicação no mesmo tom que alguém usaria para descrever uma doença terminal. Devo ser. O sorriso de Helena não alcançava os olhos enquanto ela circulava a sala, estudando Aline do jeito que um joalheiro estudaria um diamante falso. Embora você tenha vantagem sobre mim, eu não sei nada sobre você, exceto que apareceu do nada, e o Rogério de repente decidiu que você é essencial para essa casa. Ela fez uma pausa. Essencial para o filho dele. A ênfase naquela última palavra carregava implicações que revoltaram o estômago de Aline. Léo se aproximou mais do lado de Aline, o corpinho tenso. Ela colocou uma mão protetora nas costas dele. Eu só estou aqui para ajudar com o Léo, Aline disse com cuidado. Só aqui para ajudar.
Helena riu, o som cristalino e cruel. Que filantrópico. Me conta, ensinam esse nível de altruísmo em abrigo de gente de rua, ou é algo que você pegou nas ruas mesmo? O sangue sumiu do rosto de Aline. Helena tinha feito o dever de casa. Claro que tinha. Desculpa, isso foi direto demais? Helena se aproximou mais, o perfume dela, algo escuro e floral, envolvendo os dois. É que eu acho fascinante quando alguém sem nenhuma credencial, nenhuma referência, nenhuma criação, consegue se posicionar em uma das casas mais poderosas da cidade. Ela se agachou, ficando na altura dos olhos de Aline, e o sorriso ficou mais afiado. Isso faz uma garota se perguntar o que exatamente você está oferecendo que seja tão valioso. Já chega. A voz de Rogério cortou a sala como um tiro. Ele estava parado na porta, ainda vestindo o terno de qualquer reunião de onde tinha acabado de sair, a expressão esculpida em granito. Você está na minha casa, Helena. Lembre disso. Helena se levantou com graça, o sorriso nunca vacilando. Rogério, querido, eu só estava me apresentando à sua nova. Como chamamos ela? Babá parece insuficiente. Amante parece prematuro. Ela inclinou a cabeça. Bichinho de estimação. Eu a chamo pelo nome dela. Rogério atravessou a sala em 3 passos, se posicionando entre Helena e Aline, de um jeito que era sutil e inconfundível ao mesmo tempo. Aline está sob minha proteção, o que significa que ela é intocável. Sua proteção? Os olhos de Helena brilharam com algo perigoso. Que romântico. Ou sua proteção se estende a uma investigação completa? Porque mandei meu pessoal averiguar a senhorita Souza, e é curioso o quão pouco existe. Sem rede social, sem histórico de crédito, sem registro escolar além do ensino médio incompleto. Ela voltou o olhar para Aline. É quase como se você fosse um fantasma, ou alguém muito bom em se esconder. Ela é transparente. Rogério disse, a voz caindo para aquele registro baixo que assustava a gente esperta. A investigação dela voltou limpa. Ela é exatamente o que parece. Alguém que precisava de ajuda e que por acaso era o que o Léo precisava. O que o Léo precisa, Helena disse devagar, é de uma figura materna adequada, alguém que entenda as responsabilidades e os perigos dessa vida. Alguém com a formação para ensinar ele, os contatos para protegê-lo, a criação para... Ele precisa de alguém que não faz ele gritar. As palavras de Rogério caíram como pedras. O resto é negociável. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. A máscara de Helena escorregou por um instante, revelando algo cru e feio por baixo da beleza. Raiva, ciúme, humilhação. Ela se recompôs rápido, mas Aline tinha visto. Todos tinham visto. As famílias estão esperando um anúncio, Helena disse, e agora a voz carregava aço. Seu pai prometeu ao meu uma aliança, um casamento. Os impérios Bonatti e Rossi, unidos por sangue e voto. Ela gesticulou com desdém em direção a Aline. Não por qualquer impulso caridoso que fez você recolher gente perdida. As promessas do meu pai morreram com ele. O tom de Rogério não deixava espaço para argumento. Eu faço meus próprios acordos agora. Então você está cometendo um erro. Helena ajeitou a bolsa, a compostura totalmente restaurada. Essa garota, essa ninguém saída do nada, é um risco. Ela não entende nosso mundo. Não vai conseguir proteger o Léo quando seus inimigos vierem atrás dele. E eles vão vir, Rogério. Sempre vêm. Ela se moveu em direção à porta, depois parou. Quando isso acontecer, quando a ignorância dela custar a vida do seu filho, você vai lembrar dessa conversa. Vai lembrar que eu tentei avisar. Saia. Helena sorriu uma última vez, afiada, predatória, paciente. Eu me viro para sair sozinha, mas eu volto. Afinal, sou praticamente família. Os olhos dela cortaram na direção de Aline, ao contrário de algumas pessoas. Os saltos foram clicando corredor afora, sumindo em silêncio. Rogério ficou parado por um longo momento, os ombros tensos. Quando finalmente se virou, a expressão dele era ilegível. Ela não está errada sobre tudo. Você é um alvo agora. No momento em que eu disse que você estava sob minha proteção, você virou uma peça no tabuleiro. A mão de Aline ainda estava nas costas de Léo, sentindo o coração dele voltar devagar ao normal. Eu não pedi para ser uma peça. Não.
Algo quase parecido com arrependimento cruzou o rosto de Rogério. Mas você é uma agora, e a Helena não vai esquecer isso. Ela é paciente, metódica e nunca perdoa uma afronta. Ele foi até a janela, olhando para a cidade que governava a partir das sombras. Bem-vinda ao meu mundo, Aline. Espero que você sobreviva a ele. O ursinho de pelúcia parecia errado. Aline não conseguia explicar. Só uma diferença sutil de peso quando Léo entregou o bicho a ela durante a rotina da tarde. Ela já morava na cobertura havia 2 semanas, tempo suficiente para aprender os ritmos da casa. O peso e a textura das coisas favoritas de Léo. Esse urso, com os olhos de botão e o pelo gasto, parecia mais pesado do que devia. Esperou até Léo dormir a sesta, depois levou o urso para o quarto dela e trancou a porta. As mãos tremiam enquanto examinava as costuras, passando os dedos pela linha até achar. Um caroço pequeno e duro na espinha do urso, que não deveria estar ali. A tesoura cirúrgica do kit de banheiro que Rogério tinha providenciado estava afiada o suficiente. Fez um corte cuidadoso ao longo da costura das costas e extraiu um dispositivo não maior que uma moeda. Plástico preto, uma luzinha verde piscando constante. Ela não precisava de curso de vigilância para saber o que estava olhando. Alguém estava escutando. O primeiro instinto foi correr até Rogério. Mas alguma coisa fez ela pausar. Se alguém tinha plantado isso no brinquedo de Léo, tinha tido acesso ao berçário, acesso à ala privada, o que significava que a segurança tinha sido comprometida. Ou pior, alguém de dentro estava trabalhando contra eles. Contra ela. Pensou em Dolores, que ainda olhava para ela com desprezo mal disfarçado, em Marcos, que tinha deixado claro que ela não pertencia ali, na equipe rotativa que cochichava pelos cantos e ficava em silêncio quando ela entrava nos ambientes. Tinha assumido que era preconceito comum, a mendiga que tropeçou no luxo, mas talvez fosse algo mais calculado. Aline enrolou o dispositivo numa toalha de rosto e escondeu no bolso. Depois começou a prestar atenção nas coisas que estivera sobrecarregada demais para notar antes. O café que tinha gosto amargo 3 manhãs seguidas, deixando ela enjoada e tonta. O jeito como as roupas dela às vezes tinham cheiro de um perfume que nunca tinha usado. O perfume de Helena. As portas trancadas que ela tinha encontrado pela cobertura, que deveriam estar abertas segundo as instruções de Rogério. Coisas pequenas, deliberadas, projetadas para fazer ela parecer instável, incompetente, indigna de confiança. Naquela noite, enquanto Léo brincava com os blocos na sala sob o olhar atento de Caruso, Aline encontrou Rogério no escritório dele. Ele estava sentado atrás de uma escrivaninha de mogno que provavelmente custava mais que um carro, revisando documentos com a intensidade focada de um homem que sabia que uma assinatura errada podia significar morte. Ela colocou o dispositivo na mesa, diante dele. Os olhos de Rogério ficaram gelados. Onde? No urso de pelúcia do Léo, o marrom, com a orelha faltando. Ela viu o maxilar dele se contrair. Há quanto tempo a Helena tem ouvido no berçário? Helena? Ele pegou o dispositivo, virando na mão cheia de cicatrizes. Você tem certeza? Alguém está sabotando a mim. Coisas pequenas, comida estragada, objetos trocados de lugar, portas trancadas. Eles querem fazer você pensar que eu sou descuidada, instável. E quem se beneficia mais de você perder a fé em mim? Rogério ficou quieto por um longo momento, estudando ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Então apertou um botão na mesa. Caruso, meu escritório, agora. Em minutos, Caruso chegou, olhou uma vez para o dispositivo e ficou pálido. Senhor, eu varro a residência toda semana. Isso não devia ter. Mas aconteceu. A voz de Rogério estava mortalmente calma, o que significa que alguém de dentro plantou depois das suas varreduras. Alguém com acesso à ala privada. Ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados. Ache essa pessoa. Não me importa se você tiver que interrogar cada funcionário pessoalmente. Ache e traga até mim. Caruso saiu depressa, o dispositivo num saco de evidências. Aline começou a segui-lo, mas a voz de Rogério a deteve. Espere. Ela se virou. Ele se levantou, foi até um armário na parede e o abriu para revelar algo que fez a respiração dela travar. Um arsenal. Pistolas, rifles,
caixas de munição, todas etiquetadas e organizadas. Ele escolheu uma pistola preta fosca, menor que as outras, e a estendeu para ela. Se estão dispostos a plantar vigilância nos brinquedos do meu filho, ele disse baixinho, estão dispostos a fazer coisa pior, e eu não posso estar com você a cada instante. Ele viu a hesitação dela. Pega. Eu não sei atirar. Eu sei. Por isso vou te ensinar. Ele foi até a porta, trancou, depois fez sinal para ela seguir até o outro extremo do escritório, onde cortinas grossas escondiam uma parede reforçada. Isso é isolado acusticamente. Ninguém vai ouvir. A arma era mais pesada do que ela esperava, fria e sólida na palma da mão. Rogério ficou atrás dela, perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele, o cheiro de cedro e fumaça que grudava na roupa dele. As mãos dele cobriram as dela, ajustando a pegada, a voz baixa e paciente no ouvido dela. Dedo fora do gatilho até estar pronta para atirar. As duas mãos, alinhamento da mira, mira dianteira, mira traseira, alvo. Solta o ar devagar. Depois aperta. Ela sentia o coração dele batendo contra as costas dela, firme e forte. Sentia a violência controlada nos movimentos dele, o poder cuidadosamente contido que o tornava tão perigoso. Tão perto assim, ele era avassalador, não só fisicamente, mas no jeito como comandava espaço, a tensão, a própria gravidade. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou, a voz mal acima de um sussurro. As mãos dele apertaram fracionalmente sobre as dela. "Porque manter o Léo seguro significa manter você segura, e eu protejo o que é meu." A possessividade naquelas palavras devia tê-la assustado. Em vez disso, pareceu a primeira coisa segura em toda a vida dela. "Eu não sou sua", ela disse, mas não havia convicção nisso. Diga isso a si mesma se ajudar. O hálito dele estava quente perto do ouvido dela. Mas o pessoal da Helena está de olho em você, esperando você tropeçar ou desaparecer. O único motivo de você continuar viva é que eu deixei claro que tocar em você significa guerra. Ele deu um passo para trás, dando espaço a ela. Agora attire. O recuo chocou pelos braços dela, o som abafado mas ainda potente. A bala atingiu a parede reforçada 15 centímetros à esquerda do centro. De novo, praticaram até os braços dela doerem e os ouvidos zunirem apesar do isolamento acústico. Rogério corrigia a postura dela, a respiração, a tendência de antecipar o recuo. Ele foi paciente de um jeito que ela não esperava. Esse homem que mandava executar gente e governava pelo medo, estava ensinando ela a atirar com a atenção cuidadosa de alguém que genuinamente queria vê-la sobreviver. No final, ela conseguia acertar o centro de massa 3 vezes em 5. "Melhor", Rogério disse, pegando a arma e guardando-a. "Você vai treinar todo dia, comigo ou com o Caruso." Ele tirou um coldre pequeno, ajustado para a arma. "Mantenha isso com você sempre, debaixo da roupa, onde o Léo não vê." Aline pegou o coldre, sentindo o peso. "Você acha mesmo que vai chegar a esse ponto?" Os olhos de Rogério encontraram os dela, e neles ela viu verdade sem misericórdia. "Eu acho que a Helena não vai parar até destruir tudo que ela enxerga como ameaça à posição dela nessa família. E agora isso é você." Ele se aproximou mais e havia algo quase terno na expressão dele. Uma rachadura na armadura. "Mas eu falei sério o que disse. Você está sob minha proteção e eu nunca perdi nada que decidi manter." As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas de significado. Na sala, Léo chamou, não palavras, mas um som que significava que tinha acordado e queria a Aline. Ela se virou para ir, mas Rogério segurou o pulso dela, o aperto gentil mas firme. "Aline, as pessoas que plantaram esse dispositivo, quando o Caruso achar, eu vou dar um exemplo. Você precisa entender o que isso significa no meu mundo." Ela encarou o olhar dele. "Eu entendo." "Entende mesmo?" Ele estudou o rosto dela. "Por que não tem volta depois disso? Uma vez que você vê do que eu sou capaz, não dá mais para desver." Ela pensou na mãozinha de Léo na dela, na gentileza impossível daquele beijo, no primeiro lugar em anos onde tinha se sentido segura. "Então eu vou aprender a conviver com isso." Algo mudou na expressão de Rogério.
Respeito, talvez, ou reconhecimento. Ele soltou o pulso dela. Ao sair para consolar Léo, Aline sentiu o peso do coldre contra as costelas, um lembrete de que tinha cruzado outro limiar. Não era mais só uma babá. Não era mais só um caso de caridade que ele tinha acolhido. Era uma peça no tabuleiro, armada e perigosa. E Helena Rossi tinha cometido o erro fatal de ensiná-la a jogar. A consulta pediátrica de Léo estava marcada para terça-feira, às 10 horas, uma revisão de rotina numa clínica particular na região da Faria Lima, que atendia exclusivamente famílias que valorizavam discrição acima de qualquer plano de saúde. Rogério tinha sido chamado para resolver uma situação no Porto de Santos, algo sobre uma carga e um informante morto, o que significava que a escolta ficou por conta de Caruso e mais 2 homens que Aline tinha aprendido a reconhecer. Vicente, que tinha olhos gentis e uma cicatriz na garganta, e Marco, jovem e ansioso para provar valor. A SUV blindada cheirava a couro e óleo de arma. Léo sentou ao lado de Aline na cadeirinha, apertando o ursinho consertado, sem o dispositivo de vigilância, olhando pela janela com vidro fumê, a cidade passando. Ela tinha vestido ele com roupas macias que não irritariam a pele dele durante o exame, tinha levado os lanches favoritos, tinha feito tudo que os livros caros de criação na biblioteca de Rogério recomendavam. Ela também estava usando o coldre. O peso da pistola contra as costelas tinha se tornado familiar na última semana, um lembrete constante de que ela vivia num mundo onde consultas pediátricas exigiam escolta armada. Rogério tinha feito ela treinar toda manhã, a precisão melhorando até ela conseguir acertar o centro de massa 7 vezes em 10. Caruso tinha aparecido, a contragosto, impressionado. A clínica ocupava o último andar de um prédio de aço e vidro que provavelmente abrigava fundos de investimento e escritórios de advocacia. Estacionaram na garagem privativa e o rádio de Caruso chiou com a confirmação da equipe avançada de que a rota estava livre. Protocolo padrão, Caruso disse, encontrando os olhos de Aline pelo retrovisor. Vicente na frente. Marco cobre a retaguarda. Eu fico com você e o menino. A gente se move rápido. A gente se move junto. E se eu falar corre, você corre. Entendido? Aline balançou a cabeça, a boca seca. Saíram do veículo numa formação coreografada, a mãozinha de Léo apertada na dela. A garagem estava silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes e o rumor distante do trânsito. Os passos deles ecoavam no concreto enquanto se moviam em direção aos elevadores. Vicente chegou primeiro ao elevador, apertou o botão de chamada e se virou para dar o sinal de tudo certo. A explosão não foi alta, mais um sopro pneumático. Mas de repente Vicente estava no chão, vermelho florescendo pela camisa branca. A mente de Aline levou um segundo para processar o que os olhos estavam vendo. Um dardo, não uma bala. Vicente arranhando o próprio pescoço enquanto o corpo convulsionava. Abaixa! A mão de Caruso estava no ombro dela, forçando-a atrás da SUV, enquanto tiros verdadeiros começaram. Dessa vez faíscas no metal, vidro estilhaçando. Marco revidou o fogo, o rosto jovem transformado em algo duro e letal. Leo não estava chorando, e isso era o que mais aterrorizava Aline. Ele tinha ficado completamente silencioso, os olhos arregalados e vazios, o corpinho rígido de trauma. Ela puxou ele contra o peito, protegendo com o próprio corpo, enquanto balas furavam a lataria da SUV. Estão vindo da escada e do elevador. Marco gritou por cima do barulho dos tiros. Estamos cercados. Caruso falava no rádio, a voz cortada e profissional apesar do caos. Código preto. Garagem sul. Precisamos de reforço agora. Vicente caído. Desconhecidos com armas automáticas. Eles sabiam nossa rota. Uma granada rolou pelo concreto. Pequena, preta e inevitável. O tempo virou elástico. Aline viu os olhos de Caruso se arregalarem. Viu ele calcular trajetórias e raio de explosão. Viu ele tomar uma decisão. Ele agarrou Marco e mergulhou para a esquerda, longe da SUV, longe dela e de Léo, atraindo a explosão para longe do menino. Aline entendeu naquele momento cristalino o que a proteção de Rogério significava. Aqueles homens morreriam por Léo sem hesitar. A questão era se ela faria o mesmo.
Ela não pensou. Agarrou Léo e correu, não em direção à segurança, mas em direção ao espaço estreito entre dois pilares de concreto, a única cobertura ao alcance. A granada detonou atrás deles, com um som que era menos barulho e mais pressão. Uma parede de força que levantou e jogou ela para frente. Ela girou no ar, recebendo o impacto no ombro e nas costas. Léo esmagado contra o peito dela, mas protegido. Sempre protegido. A dor explodiu pela coluna dela. Não conseguia respirar. Não conseguia ouvir nada além de um zumbido. O mundo era fumaça e sombras e o cheiro de borracha queimada. Passos se aproximando. Múltiplos atacantes, se movendo com precisão militar. Ela conseguia ver as silhuetas deles através da fumaça. 3 homens, armas erguidas, procurando alvos. Procurando Léo. A mão de Aline encontrou a pistola. Os dedos estavam dormentes, desajeitados, mas o treino de Rogério agora era memória muscular. Trava desligada. As 2 mãos. Alinhamento da mira. O primeiro homem emergiu da fumaça, a arma varrendo em direção ao lugar onde ela se agachava. Ela atirou 2 vezes, centro de massa, exatamente como Rogério tinha ensinado. O homem cambaleou, surpreso, e caiu. Os outros 2 abriram fogo imediatamente, balas mastigando o concreto a centímetros da cabeça dela. Léo soltou um som pequeno contra o peito dela. Não um choro, apenas um gemido. E algo primitivo e violento subiu pelas veias de Aline. Ela atirou de novo e de novo, não mais com precisão, mas com desespero, criando caos suficiente para forçá-los a se abrigar. Mas o ferrolho travou vazio. Tinha esgotado o pente inteiro. Os atacantes sabiam. Ela conseguia ver eles se comunicando por sinais de mão, flanqueando a posição dela. Ela tinha talvez 10 segundos antes que tivessem um tiro limpo. 10 segundos para decidir se morreria ali, cobrindo uma criança que não era dela, ou se entregaria a ele para se salvar. Nem era uma escolha. Aline enrolou o corpo mais apertado em volta de Léo, se tornando o único alvo, e fechou os olhos. Os tiros que estouraram eram ensurdecedores, mas não estavam mirando nela. Ela olhou para cima e viu Rogério Bonatti atravessando a fumaça como um anjo vingador de terno respingado de sangue. Um rifle nas mãos, o rosto uma máscara de fúria controlada. Atrás dele, uma dezena de homens armados se espalhavam em formação tática. Os 2 atacantes restantes morreram antes de conseguir recuar. Rogério estava ao lado dela em segundos, as mãos no rosto dela, checando ferimentos, os olhos selvagens com algo que podia ser medo. Você foi atingida? Olha para mim. Léo foi atingido? Checa. O Léo, ela conseguiu dizer, a voz rouca. Rogério pegou o filho com cuidado, examinando com uma perícia de anos de prática. Sem sangue, sem ferimentos, só choque e trauma que exigiriam terapia. Mas estava vivo. Estava vivo porque Aline tinha escolhido ser o escudo dele. Ela está sangrando, Caruso disse, aparecendo da fumaça com um corte na testa. Marco estava com ele, mancando, mas funcional. As costas dela. Eu sei. A voz de Rogério estava estranha, apertada de emoção que ele lutava para controlar. Ele levantou a blusa de Aline com cuidado, e ela sentiu ele prender a respiração. Estilhaço. Precisamos de um hospital. Sem hospital, Aline forçou as palavras para fora. Muito exposto. Ou a Helena vai. Helena. Rogério a puxou para os braços, embalando ela como se não pesasse nada. Você levou estilhaço pelo meu filho. Esvaziou sua arma se defendendo, quando podia ter corrido. Você... A voz dele quebrou levemente. Você ficou. A visão de Aline estava ficando turva nas bordas. Choque e perda de sangue alcançando ela. Ele beijou minha bochecha. Ela sussurrou. Eu não conseguia deixar. Eu sei. Os braços de Rogério apertaram em volta dela, e quando ela olhou para o rosto dele, viu algo que não esperava. Lágrimas mal contidas nos olhos de um homem que governava pelo medo. Eu sei, Aline. Eu sei. Enquanto a consciência escorregava, o último pensamento dela foi da mãozinha de Léo encontrando a dela, segurando firme, se recusando a soltar. Ela tinha sobrevivido. Os 2 tinham sobrevivido.
E Helena Rossi tinha acabado de cometer o maior erro dela. Tinha provado a Rogério Bonatti que Aline não era um risco. Ela era a única pessoa no império dele em quem ele podia confiar. Se você ainda está aqui comigo, preciso pedir uma coisa de coração. Aperta o botãozinho de hype embaixo do vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais essa história a chegar em mais gente que precisa ouvir ela. Agora vamos continuar. O médico que Rogério mantinha de plantão costurou as costas de Aline na sala médica da cobertura, 14 fragmentos de estilhaço removidos e 23 pontos aplicados com a precisão clínica de quem tratava ferimentos de bala mais frequentemente que acidentes de esqui. Os analgésicos deixavam tudo macio e distante, mas ela se recusou a dormir até ver Léo. Rogério trouxe o menino até a cabeceira da cama dela e o garoto se aninhou no lado ileso dela, finalmente chorando, soluços grandes e trêmulos que sacudiam o corpinho. Enquanto ela se recuperava por 3 dias, Rogério trabalhava de um notebook na cadeira ao lado da cama dela, saindo só para os assuntos mais urgentes. Léo dormia num berço por perto, se recusando a ser separado dela. Devia ter sido sufocante, aquela vigilância constante, mas em vez disso, parecia segurança. No 4º dia, quando Aline já conseguia andar sem ofegar, Rogério permitiu que ela voltasse ao próprio quarto. Dolores tinha trocado os lençóis e deixado roupas limpas dobradas na cômoda. Tudo estava exatamente como deveria, exceto pela caixinha de veludo na mesa de cabeceira, que não estava ali antes. Aline encarou aquilo por um longo momento, os instintos gritando perigo. Devia chamar Rogério, devia deixar intocado, devia fazer qualquer coisa exceto o que fez, que foi abrir com dedos trêmulos. O colar lá dentro era obsceno de tão bonito. Esmeraldas do tamanho da unha do polegar dela cercadas de diamantes, montadas em platina que pegava a luz da tarde e lançava fogo verde pelas paredes. O tipo de peça que pertence a museu ou ao pescoço de mulheres que passam temporada em Mônaco. O tipo de peça que alguém notaria sumida. Ainda estava olhando quando a porta se escancarou. Rogério entrou primeiro, o rosto esculpido em pedra, seguido de um homem mais velho de terno caro que Aline já tinha visto uma vez. Salvatore Conte, o conselheiro de Rogério, o homem que sussurrava no ouvido dele sobre estratégia e tradição e o jeito antigo de fazer as coisas. Atrás deles, Helena Rossi, vestida de preto de viúva e com a expressão de preocupação teatral. Ali, Helena disse suavemente apontando para a caixa. Exatamente onde eu disse que estaria. Os olhos de Rogério encontraram os de Aline, e ela viu a pergunta ali, a esperança desesperada de que aquilo fosse algum tipo de mal-entendido. E eu não, Aline começou, mas Salvatore interrompeu. Esse colar pertencia à mãe do Rogério. A voz dele era granito e autoridade, a voz de um homem que ajudou a construir um império. Está na família Bonatti há 4 gerações. Ficava guardado no cofre do quarto principal, atrás de uma trava que exige código e digital. Só 3 pessoas têm acesso àquele cofre. Ele se virou para Rogério. Você, eu e o Caruso. Então alguém mais abriu. Aline disse, odiando o quanto a voz tremia. Alguém que quer me incriminar. Que conveniente. Helena se aproximou mais, os saltos clicando no piso de madeira. A garota de rua acha uma joia de família inestimável no quarto dela e imediatamente alega que está sendo incriminada. Ela olhou para Rogério, a expressão perfeitamente calibrada, pesarosa, decepcionada, vindicada. E o avisei, querido. Falei que ela era uma plantada. Os federais, a COSA, sei lá quem está pagando ela, mandaram ela aqui para se aproximar de você, roubar informação e vantagem. A criança foi só a porta de entrada. Isso não é verdade. Aline deu um passo em direção a Rogério. Viu ele enrijecer. Rogério, você me conhece. Sabe que eu nunca... Sei? A voz dele estava baixa, perigosa. Eu sei que você apareceu do nada com uma história convenientemente trágica. Sei que meu filho se apegou a você rápido demais. Sei que você teve acesso a todo o cômodo dessa cobertura por semanas. Ela gesticulou para o colar. E sei que a joia da minha mãe está na sua posse. Porque alguém colocou lá. Quem? A pergunta de Salvatore era afiada. A equipe é leal, checada, a maioria aqui há anos. O Caruso está com essa família desde que o Rogério usava fralda.
Ou você é a única variável desconhecida. Ele se virou para Rogério, a voz endurecendo. As leis antigas são claras. Roubo contra a família é punível com morte. Não importa se ela salvou o menino. Ela traiu sua confiança, e a organização precisa ver justiça sendo feita. Não. A palavra de Rogério estalou como chicote. Eu não vou executar ela baseado em prova circunstancial. Então exile ela. A voz de Helena era seda e veneno. Manda ela de volta para a rua, onde você achou ela. Deixa as famílias saberem que você lidou com a traidora com rapidez. Ela fez uma pausa. Ou seus inimigos vão se perguntar se você amoleceu, se seu julgamento está comprometido por sentimento. O peso daquelas palavras ficou suspenso no ar. No mundo de Rogério, fraqueza percebida era sentença de morte. Líderes que deixavam a emoção sobrepor a estratégia não continuavam líderes por muito tempo. Acabavam em covas rasas. Rogério encarou o colar, o maxilar trabalhando, as mãos se flexionando ao lado do corpo naquele ritmo que significava que a violência estava perto da superfície. Quando finalmente falou, a voz estava vazia de tudo, menos autoridade. Caruso. O chefe de segurança apareceu na porta imediatamente, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Leva a Aline para a sala de retenção. Ninguém a vê. Ninguém fala com ela até eu terminar uma investigação completa. A sala de retenção. Aline tinha ouvido cochichos sobre aquele lugar. Uma cela isolada acusticamente no subsolo do prédio, onde Rogério interrogava pessoas que não podiam ser levadas a outros locais. Pessoas que às vezes não voltavam. Rogério, por favor. Ela estendeu a mão para ele e ele recuou como se ela tivesse sacado uma arma. Não. Os olhos dele estavam glaciais agora. O calor que ela tinha visto depois da emboscada completamente apagado. Não fale meu nome. Não me toque. Não faça nada além do que o Caruso mandar. E o Léo? A voz dela quebrou. Ele precisa de mim. Vai achar que eu abandonei ele. O Léo é problema meu, não seu. Rogério virou as costas para ela, se dirigindo a Salvatore. Quero uma auditoria completa de todo mundo que entrou na sala do cofre no último mês. Quero teste de detector de mentira em toda a equipe. Quero. Você quer acreditar que ela é inocente? A observação de Helena era quase gentil. Eu entendo, de verdade. Ela fez o papel dela bem. A ave ferida, a protetora abnegada. Mas Rogério, querido, você não pode se dar ao luxo de ser enganado. Nem por ela, nem por ninguém. A mão de Caruso estava no braço de Aline, não bruta, mas inexorável. Ela deixou ele conduzir até a porta, mas na soleira se virou de novo, pegando o perfil de Rogério. Eu sei que você não acredita em mim agora, ela disse, a voz firme apesar do terror subindo pela espinha. Mas eu não peguei aquele colar. E quando você descobrir quem pegou de verdade, quando perceber que a Helena te enrolou como enrolou todo mundo, ela fez uma pausa, deixando o peso assentar. Eu espero que você consiga se perdoar por isso. Rogério não se virou, não reconheceu as palavras dela, só ficou ali entre Helena e Salvatore, um rei em seu castelo, tomando a decisão mais difícil da vida dele. Caruso a levou até o elevador de serviço, não o que subia, o que descia. Para dentro do escuro. As portas se fecharam, e através da fresta estreitando, Aline pegou um último vislumbre das luzes da cobertura, quentes e douradas, e impossivelmente distantes. A sala de retenção era exatamente o que ela esperava. Paredes de concreto, um catre de metal, um vaso sanitário no canto, e uma lâmpada única que nunca apagava. Sem janela, sem som além da própria respiração. Ela sentou no catre, sentindo os pontos puxarem nas costas, e tentou não pensar no que vinha a seguir. Execução ou exílio, Salvatore tinha dito. Morte ou abandono. Nenhuma das opções incluía Léo, incluía a família estranha e quebrada da qual ela de alguma forma tinha passado a fazer parte. A trava da porta era eletrônica, controlada de fora. Mesmo que ela conseguisse arrombar, o que não conseguia, haveria guardas. Não tinha fuga. Então Aline fez a única coisa que podia. Deitou no catre, fechou os olhos e esperou Rogério Bonatti decidir se ela vivia ou morria. Léo parou de comer no segundo dia. Rogério tentou de tudo.
As refeições orgânicas caras que a nutricionista recomendava, o macarrão simples que Léo amava desde bebê, até os sucos que Aline tinha introduzido apesar do açúcar. O menino virava a cabeça de cada oferta, a boquinha travada, os olhos fixos na porta do berçário, como se fizesse força de vontade para ela se abrir e revelar a pessoa que ele queria. No terceiro dia, ele parou de dormir. Rogério sentava na cadeira de balanço a noite toda, o filho rígido nos braços, encarando o nada, com olhos que tinham ficado assustadoramente vazios. Era como ver Léo desaparecer, recuar de volta para aquele lugar inalcançável, onde vivia antes de Aline chegar. No quarto dia começaram os gritos. Não palavras. Léo ainda não falava, mas sons que rasgavam da garganta dele, como se estivessem despedaçando ele por dentro. Ele se jogava contra as paredes, arranhava o próprio rosto, mordia os braços forte o suficiente para sangrar. O pediatra veio e foi, receitando sedativos que Rogério se recusava a autorizar. Ele não drogaria o filho até a submissão. Não tornaria a dor de Léo mais conveniente, mas estava assistindo o filho se autodestruir, e não sabia como parar. Foi Caruso quem finalmente disse o que todo mundo estava pensando. Estavam no escritório de Rogério às 3 da manhã, Léo finalmente exausto num sono agitado no cômodo ao lado, e o rosto do chefe de segurança estava marcado com algo que parecia culpa. Ela não pegou o colar, senhor. As mãos de Rogério apertaram no copo de uísque. Provas podem ser plantadas. Você sabe disso melhor que ninguém. Caruso foi até a janela, os ombros tensos. Comando a segurança dessa organização há 15 anos. Sei ler pessoas. Sei reconhecer mentirosos e infiltrados. Aquela garota? Ele balançou a cabeça. É exatamente o que parece. Alguém que teve sorte e está apavorada de perder. Então quem colocou o colar no quarto dela? Alguém com acesso e motivo. Alguém que se beneficia do sumiço dela. O significado de Caruso era claro sem que ele precisasse dizer o nome. Rogério esvaziou o copo, sentindo o ardor. Tinha passado 4 dias investigando, checando históricos, revisando gravações de segurança, entrevistando a equipe. Tudo voltava limpo, o que em si já era suspeito. Na experiência dele, álibis perfeitos geralmente significavam trabalho profissional. Se eu trouxer ela de volta e ela for culpada, se isso for tudo teatro e eu for o otário, a organização vai enxergar fraqueza, vão questionar meu julgamento, alguns vão enxergar oportunidade. E se você não trouxer ela de volta, Caruso apontou para o berçário. Quanto tempo até o Léo se machucar tão grave que nenhum médico consiga consertar? Quanto tempo até você perder ele, porque estava orgulhoso demais para admitir que podia estar errado? As palavras atingiram como socos físicos. Rogério pousou o copo e saiu do escritório, desceu no elevador privativo, passou pelos guardas surpresos, entrou no subsolo onde a sala de retenção esperava. Destrancou a porta ele mesmo, o mecanismo eletrônico abrindo com um clique final que pareceu cruzar um limiar sem volta. Aline sentava no catre de metal, as costas contra a parede de concreto, e parecia tão pequena naquela luz dura, diminuída, esvaziada, mas não quebrada. Os olhos dela encontraram os dele, e ele não viu acusação ali, só exaustão e uma tristeza terrível e dolorida. O Léo está bem? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Não sobre a prisão dela, ou a inocência dela, ou o medo dela. Sobre o filho dele. A garganta de Rogério apertou. Contou tudo. A recusa de comida, a insônia, a automutilação que tinha deixado hematomas e marcas de mordida pelos bracinhos de Léo. Viu o rosto dela desmoronar a cada detalhe. Viu as lágrimas escorrerem pelas bochechas dela, sem que ela se importasse em enxugar. Eu devia ter lutado mais, ela sussurrou. Devia ter feito você escutar. Eu devia ter acreditado em você. Rogério se aproximou, cada passo parecendo puxar contra a gravidade. A prova era boa demais, conveniente demais. Estava tão com medo de ser enganado que não consegui ver que estava sendo manipulado. Pela Helena. Ele sentou no catre ao lado dela, perto o suficiente para os ombros quase se tocarem. Ela me manipulou. Usou minha paranoia, minha necessidade de proteger o Léo,
Transformou isso numa arma contra a única pessoa que realmente se importava com ele. Aline ficou quieta por um momento. Depois disse: "Você ainda pode me mandar embora. Diz para as famílias que eu roubei de você. Mantém sua autoridade. Só me deixa dizer adeus ao Léo primeiro. Me deixa explicar para ele que eu não escolhi ir embora. Eu não vou mandar você embora." Rogério se virou para encará-la por completo, vendo a confusão nos olhos dela. "Eu vou te levar para casa. De volta para a cobertura. De volta para o Léo." Ele estendeu a mão devagar, dando tempo para ela se afastar. E quando ela não se afastou, ele enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. "De volta para onde você pertence. Seu conselheiro vai dizer que você está cometendo um erro." "Meu conselheiro não enxerga o que eu enxergo." A mão de Rogério ficou no rosto dela, o polegar traçando a linha do maxilar. "Você levou estilhaço pelo meu filho. Podia ter corrido durante aquela emboscada. Podia ter se salvado, mas você ficou. Você se tornou o escudo dele." A voz dele baixou. "Ninguém nunca fez isso. Não por dinheiro, não por lealdade, não por nada. Só você." "Ele beijou minha bochecha", Aline disse, ecoando as palavras que já tinha falado antes. Como eu não ia proteger ele? Algo se quebrou no peito de Rogério. Alguma parede que ele tinha construído depois do assassinato da esposa, depois de aprender que todo mundo pode ser comprado ou ameaçado ou quebrado. Mas essa mulher impossível que tinha tropeçado na vida dele vestida de trapo e desespero, tinha provado que algumas coisas não podem ser corrompidas. Algumas coisas simplesmente são boas. "Eu não mereço você", ele disse, a admissão crua. "Nenhum de nós merece. Eu ou o Léo. Somos escuridão e violência e tudo errado nesse mundo. E ainda assim, você devia correr de nós." "Eu não quero correr." A mão de Aline encontrou a dele, os dedos entrelaçando pelos nós dos dedos cheios de cicatrizes. "Eu quero ficar, mesmo que seja perigoso, mesmo que a Helena tente de novo. Eu quero." Ela parou, procurando as palavras. Rogério fechou a distância entre eles, a testa encostando na dela. "Diz, eu quero isso. Você, o Léo, essa família quebrada e perigosa." Ela ergueu os olhos para os dele, e neles ele viu verdade sem disfarce. "Eu quero pertencer a algum lugar." Ele a beijou então, não com a sedução calculada que tinha usado com incontáveis mulheres no passado, mas com algo desesperado e genuíno, um homem se afogando e encontrando ar. Ela tinha gosto de lágrimas salgadas e poeira de concreto, e mesmo assim ainda tinha gosto de esperança. As mãos dela encontraram o rosto dele, puxando-o mais perto, e por um momento a sala de retenção se dissolveu. A violência, o império, os inimigos nos portões, tudo desapareceu em ruído de fundo. Só existia aquilo, só eles, só a verdade impossível de que um chefe de máfia e uma garota de rua tinham encontrado algo que nenhum dos dois sabia que precisava. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesado, Rogério pressionou mais um beijo na testa dela. "Helena vai retaliar quando perceber que estou te trazendo de volta. Isso não acabou. Eu sei que ela vai tentar te machucar para machucar o Léo, e eu vou ter que machucar ela primeiro. O que significa guerra com a família Rossi?" Ele estudou o rosto dela. "Você tem certeza que quer ficar para isso?" Aline se levantou, puxando ele junto. Mesmo sob a luz dura da cela, mesmo exausta e assustada, ela parecia mais forte do que 4 dias atrás. "Eu já sobrevivi a coisa pior que a Helena Rossi, e vou sobreviver." Ela apertou a mão dele. "Agora vamos buscar seu filho." Subiram no elevador juntos, a mão de Rogério nunca soltando a dela. E quando as portas se abriram para a cobertura, Léo estava lá, como se tivesse sentido que ela voltava. Tinha escapado da supervisão de Caruso de alguma forma. Estava parado no corredor de pijama, o rosto marcado de lágrimas. Aline caiu de joelhos, e Léo correu para os braços dela com uma força que quase a derrubou. Ele se enrolou nela como se tivesse medo de que ela sumisse. E finalmente, ele falou. Uma palavra, quebrada e linda. "Mamãe." Rogério observou os dois, o filho dele e essa mulher que tinha escolhido eles, apesar de todo motivo para fugir. E ele entendeu que, o que quer que viesse depois, o que quer que a Helena jogasse contra eles,
E o que quer que as famílias sussurrassem, ele queimaria o mundo inteiro antes de deixar alguém separar os dois de novo. A festa das 5 famílias acontecia uma vez por ano. Um espetáculo brilhante de dinheiro velho e pecados mais velhos ainda, realizado no salão de baile de estilo veneziano no centro. Era teatro, na verdade. Chefões rivais de smoking fingindo civilidade. As esposas deles pingando joias pagas com sangue. Todo mundo sorrindo e mentindo e calculando quem ainda estaria vivo até o encontro do ano seguinte. Comparecer não era opcional. Era demonstração de força. Uma promessa de que as alianças antigas ainda se sustentavam. Rogério tinha tentado deixar Léo na cobertura com Dolores e uma equipe reduzida de segurança. O menino tinha se desesperado até adoecer com a separação, se agarrando a Aline com uma urgência que apertava o peito de Rogério. No fim, ele tinha feito a ligação que iria assombrá-lo. Levou os dois. Aline ficaria na suíte particular da família, no andar de cima, longe da festa em si, com Léo, com Caruso e 4 guardas armados. Ninguém saberia que estavam ali. Ninguém teria acesso. Devia ter sido seguro. Aline veste o vestido azul meia-noite que Rogério tinha comprado para ela, aquele que fazia ela parecer que pertencia ao mundo dele, e observava pelo monitor da suíte enquanto o salão se enchia de pessoas que a matariam sem hesitar se soubessem sua origem. Reconheceu Helena imediatamente. Impossível não reconhecer, num vestido de seda vermelho sangue que provavelmente custava mais que um carro, o cabelo preso para exibir a gargantilha de diamantes no pescoço. Léo brincava com os blocos no tapete, montando torres e derrubando, confortável na rotina que tinham estabelecido. Caruso ficava perto da porta, a mão nunca longe da arma, os olhos varrendo os monitores com paranoia profissional. "O Sr. Bonatti está fazendo a entrada", um dos guardas disse, apontando para a tela. Rogério atravessava o salão como um rei, e o coração de Aline se apertou vendo ele. Ele vestia violência como outros homens vestem colônia, sutil mas inconfundível, atraindo olhares e medo em igual medida. Helena o interceptou imediatamente, a mão no braço dele, se inclinando para sussurrar alguma coisa que fez o maxilar dele se contrair. 30 minutos depois, a energia caiu. Não gradualmente, sem aviso, apenas escuridão súbita e absoluta. Os monitores ficaram pretos. As luzes da suíte morreram. Até o sistema de emergência que devia ligar na hora ficou apagado. Protocolo. A voz de Caruso cortou o caos repentino. Todo mundo no principal. Armas fora. Agente-se. A porta explodiu para dentro. Não com explosivo. Apenas a força de vários corpos batendo simultaneamente. Homens entraram, vestidos de uniforme de garçom, mas carregando armas que definitivamente não pertenciam a uma equipe de buffet. Caruso atirou 2 vezes, derrubando os 2 primeiros, mas eram muitos, se movendo com precisão militar no escuro. Aline agarrou Léo e correu, não em direção à saída bloqueada, mas em direção ao banheiro, o único cômodo com trava. Fechou a porta e passou o ferrolho e ouviu o impacto imediato de corpos contra a madeira. Não ia aguentar muito tempo. A janela, vidro reforçado pequeno, 3 andares acima. Ela podia quebrar. Mas e depois? Léo não sobreviveria à queda, e ela também não. Através da porta, ouviu Caruso ainda lutando. Tiros, gritos, o som molhado de violência. E então silêncio. Silêncio terrível. Uma voz abafada, mas clara. "O menino? Cadê o menino?" Aline olhou em volta do banheiro com pressa desesperada. Bancada de mármore. Um chuveiro, uma grade de ventilação perto do teto. Pequena demais para ela, mas talvez. Ela subiu na bancada, puxou a grade solta com mãos trêmulas e ergueu Léo em direção à abertura. Ele chorava em silêncio agora, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas entendeu. De algum jeito, aos 3 anos, traumatizado e apavorado, ele entendeu que ela estava tentando salvá-lo. "Rasteja para frente", ela sussurrou. "Fica quieto, mamãe já vem." A mentira teve gosto de cinza, mas acalmou ele. Ele se enfiou no duto justo quando a porta do banheiro estilhaçou. 2 homens entraram, armas erguidas. Aline ficou de pé na bancada, mãos vazias, e ergueu as mãos em rendição.
Ele não está aqui. Ouvimos você falando com alguém. Eu mesma. Estava rezando. Ela manteve a voz firme, observando os olhos deles. Podemos revistar. Ele não está aqui. Eles revistaram, com rispidez, com eficiência, sem achar nada. Um falou no rádio. Área liberada. Sem sinal do alvo. Ela deve ter escondido ele antes de invadirmos. Trazendo ela. A resposta chiou de volta. O chefe quer falar com ela. Amarraram as mãos dela com a braçadeira e a levaram pela escada de serviço, passando pelo corpo de Caruso. Ele tinha levado 5 deles junto. Aline notou com orgulho amargo. E para os corredores de serviço, que corriam como artérias atrás da fachada glamourosa do salão. Helena esperava numa sala de estoque convertida em centro de comando improvisado, ainda vestindo o vestido vermelho, embora agora com um fone de rádio que arruinava o visual. Sorriu ao ver Aline, um prazer genuíno iluminando o rosto. Aí está ela, a mendiguinha que achou que podia bancar a rainha. Helena circulou devagar. Cadê o menino? Longe de você. O tapa veio rápido, jogando a cabeça de Aline para trás. Ela sentiu gosto de sangue, mas continuou de pé. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a alavancagem, Helena disse, o tom conversacional apesar da violência. Eu ia levar o Léo, esconder ele em algum lugar que o Rogério nunca acharia e trocar o retorno dele por uma aliança de casamento, uma fusão de família selada em sangue e voto, exatamente como devia ser. Ela puxou uma faca, pequena, elegante, maldosamente afiada. Mas você complicou esse plano. Então agora, eu vou cortar pedacinhos de você até você me dizer onde ele está. E depois eu vou te matar. Levo ele de qualquer jeito. Digo ao Rogério que você morreu tentando sequestrar o filho dele. A faca traçou uma linha na bochecha de Aline, ainda sem cortar, só prometendo. Última chance, onde... A grade de ventilação acima das cabeças delas se estourou aberta. Léo Bonatti, 3 anos e apavorado, despencou direto na cabeça de Helena com uma força que derrubou as duas. A faca voou pelo concreto. Aline se moveu, as mãos ainda amarradas, e se lançou contra o guarda mais próximo, acertando a cabeça dele na garganta com tudo que tinha. Ele caiu engasgando. Ela pegou a arma dele desajeitadamente, o dedo mal alcançando o gatilho com as mãos presas. Ninguém se mexe. A voz dela racho com adrenalina e desespero, mas a autoridade da arma compensava. Helena se levantou cambaleando, sangue escorrendo do nariz onde o cotovelo de Léo tinha acertado. Sua garota estúpida, acha que uma arma contra minha equipe inteira vai... Não é sua equipe. A voz veio da porta, fria e absolutamente letal. É minha. Rogério Bonatti estava parado, flanqueado por uma dezena de homens armados, e o rosto dele era a própria morte. Atrás dele, Aline conseguia ver outros rostos, rostos importantes, rostos de chefões de famílias cujos nomes carregavam peso. Testemunhas. Seguia a queda de energia, Rogério disse, os olhos nunca saindo de Helena. Coisa curiosa cortar a energia num prédio dessa idade, dispara alarmes que vão direto para os bombeiros e para a polícia. Ele entrou na sala. Eu vim esperando um ataque de fora da nossa organização. Imagina minha surpresa ao encontrar uma das nossas supostas aliadas orquestrando um sequestro. Rogério, isso não é... Helena começou, mas ele ergueu uma mão. Existem regras, ele disse baixinho, mesmo no nosso mundo. Linhas que a gente não cruza. Machucar crianças, trair alianças, atacar durante uma festa onde todos nós prometemos paz. Ele olhou para os outros chefões na porta. Ela violou as 3 diante de testemunhas. O que diz a nossa lei sobre traidores? Salvatore Conte deu um passo à frente, o rosto grave. A pena é morte ou exílio, decidida por voto das famílias reunidas. A votação levou 30 segundos. Helena Rossi, que se achava intocável por nascimento e beleza, aprendeu que até privilégio tem limite quando você ameaça uma criança. Rogério atravessou a sala até Aline, cortando as abraçadeiras com a própria faca caída de Helena. Léo correu até eles, e Rogério pegou ele no colo, segurando os dois perto o suficiente para Aline sentir o coração dele batendo forte. Você salvou ele, Rogério disse contra o cabelo dela. E ele me salvou, ela sussurrou de volta,
olhando para Léo. Menino corajoso. Tão corajoso. Helena foi arrastada dali, ainda gritando ameaças, ainda insistindo que não tinha feito nada de errado, ainda acreditando que o mundo devia tudo a ela. As outras famílias se dissolveram de volta na festa, já reformulando a história nas próprias cabeças, já calculando novas alianças agora que a posição dos Rossi estava enfraquecida. Rogério ergueu o queixo de Aline, estudou o corte na bochecha dela, os hematomas se formando. Sem mais separações. Onde eu vou, vocês dois vão. Onde vocês vão, minha proteção vai junto. Ele olhou para as testemunhas reunidas. Deixem todos verem, deixem todos saberem. Essa mulher é família agora. Sob meu nome, sob minha proteção. A voz dele carregava autoridade absoluta. Quem tocar nela responde a mim. A guerra com a família Rossi durou 3 semanas e terminou em fogo. Rogério não acreditava em meias medidas ou conflitos arrastados que sangravam recursos e criavam oportunidades para outras famílias explorarem fraqueza. Ele se moveu com precisão cirúrgica, cortando as rotas de contrabando deles, virando os aliados deles, expondo corrupção que até outros criminosos achavam de mau gosto. Quando os soldados dos Rossi retaliaram bombardeando um dos armazéns de Rogério, ele respondeu queimando 3 dos deles até o chão e deixando um recado escrito em cinzas. Você tocou na minha família. A própria Helena foi dada uma escolha, como a tradição exigia. Exílio na Europa com nada além da roupa do corpo, ou morte rápida que ao menos preservaria a dignidade da família dela. Ela escolheu o exílio, ainda desafiadora, ainda acreditando que de algum jeito reconquistaria a posição. Rogério observou o avião dela decolar de uma pista particular e não sentiu nada. Nem satisfação, nem misericórdia. Só a certeza fria de que ela nunca mais ameaçaria Léo ou Aline. O patriarca da família Rossi, o pai de Helena, tentou negociar paz depois de 2 semanas. Rogério o recebeu num galpão neutro, só os dois e os respectivos conselheiros, e entregou termos que não eram negociáveis. A família Rossi cederia às operações do porto, pagaria reparação pelo ataque a Léo e reconheceria publicamente a traição da filha. Em troca, Rogério pararia de destruí-los. Você está exigindo que a gente cometa suicídio econômico, o velho disse, a voz tremendo de raiva e humilhação. Estou deixando vocês sobreviverem, Rogério respondeu. Isso é mais misericórdia do que vocês mostraram quando criaram uma filha que achava que sequestrar criança era estratégia aceitável. O tratado foi assinado com sangue, não metaforicamente, mas com sangue de verdade tirado das palmas dos 2 patriarcas e misturado num cálice de vinho que nenhum dos 2 bebeu. Tradição antiga para um crime antigo. Na 4ª semana, tudo tinha acabado. A família Rossi jamais recuperaria o antigo poder, passaria gerações reconstruindo o que a ambição de Helena tinha custado. As outras famílias observaram e aprenderam. A fraqueza de Rogério Bonatti não era o filho dele, nem a mulher que ele protegia. A fraqueza dele era acreditar que tinha qualquer fraqueza. A apresentação formal aconteceu num domingo, na propriedade de campo da família Bonatti, onde a família se reunia uma vez por mês para jantar e negócios. Aline já tinha ido às reuniões da cobertura antes, mas sempre no fundo, servindo café, cuidando de Léo, invisível do jeito que a equipe deve ser invisível. Dessa vez, Rogério a trouxe pela entrada principal, no braço dele, com Léo entre os 2, segurando a mão de cada um. A sala ficou em silêncio. 30 membros da família Bonatti estendida, capangas e capitães e primos distantes que viviam dos lucros do império, todos pararam de falar no meio da frase para encarar a mulher no vestido esmeralda, não o colar roubado, mas uma peça nova que Rogério tinha encomendado, feita especialmente para ela. Salvatore Conte se levantou, e a sala entendeu que aquilo era assunto oficial. O chefe da nossa família deseja fazer um anúncio. A mão de Rogério apertou brevemente na de Aline, um momento de garantia particular antes da declaração pública. Então ele se dirigiu à sala com a mesma autoridade que usava para ordenar execuções. A maioria de vocês já ouviu rumores sobre a mulher que salvou meu filho. Alguns questionaram meu julgamento em mantê-la perto, em elevar alguém sem conexões de família,
sem história no nosso mundo. Ele fez uma pausa, deixando o peso assentar. Deixem-me ser claro. Aline Souza não é minha funcionária. Não é conveniência, não é fase. Ela é minha companheira, mãe do meu filho, em todo o sentido que importa. E a partir de hoje, ela carrega o nome Bonatti e toda a proteção que ele oferece. Murmúrios percorreram a sala. Choque, desaprovação, cálculo. Mas ninguém falou contra. Não depois do que aconteceu com Helena. Não depois de terem visto o que Rogério faria para proteger essa mulher. Quem desrespeitar ela me desrespeita. Rogério continuou, a voz caindo para aquele registro perigoso e quieto. Quem ameaçar ela, assina a própria sentença de morte. Mas quem questionar o lugar dela nessa família, pode ir embora agora e nunca mais voltar. Ninguém se mexeu. Uma senhora mais velha, tia de Rogério, como Aline tinha aprendido, se levantou devagar. Estudou Aline por um longo momento, depois balançou a cabeça uma vez. Bem-vinda à família, menina. Que Deus te ajude. Era permissão, ou perto disso. O resto da família seguiu o exemplo, alguns genuínos na aceitação, outros só encenando de forma convincente o suficiente. Aline aprenderia a diferenciar com o tempo, desenvolveria os instintos necessários para navegar aquele mundo perigoso. Mas por enquanto, ela só ficou ao lado de Rogério e tentou não tremer. Léo, entediado com o assunto adulto, puxou a mão dela. Mamãe, fora! A palavra, aquela impossível e linda palavra que ele usava cada vez mais, fez vários membros da família trocarem olhares. Mas Rogério só sorriu, a expressão transformando o rosto normalmente duro em algo quase gentil. Vai lá, já terminamos aqui de qualquer jeito. Saíram pela porta do terraço, escapando o peso do julgamento e da tradição para o jardim além. Léo correu até uma fonte onde carpas nadavam em círculos preguiçosos, e Aline começou a seguir, mas Rogério segurou a mão dela. Espera. Ela se virou, e ele a puxou para perto, os braços em volta da cintura dela. Através das janelas atrás deles, a família fingia não estar olhando enquanto olhava absolutamente tudo. Você tem certeza disso? Aline perguntou baixinho. Me tornar oficialmente parte do seu mundo, não tem mais volta agora. Não tinha mais volta desde o momento que o Léo beijou sua bochecha, Rogério disse. Só demorei um pouco para aceitar. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Você podia ter fugido uma dúzia de vezes, podia ter pegado o dinheiro que ofereci e desaparecido numa vida nova em algum lugar seguro. Mas você ficou, mesmo quando ficar significava perigo. Mesmo quando significava enfrentar a Helena, enfrentar a morte, enfrentar tudo que eu avisei. Eu fiquei porque eu amo ele, Aline disse simplesmente. E porque eu... Ela parou, as palavras travando na garganta. Diz. O mesmo comando que ele tinha dado a ela na cela de retenção, mas mais suave agora. Porque eu te amo também, os dois. Essa família estranha, violenta e impossível. Rogério a beijou então, devagar e profundo, uma reivindicação pública que não deixava dúvida sobre a posição dela. Quando se separaram, Léo estava chamando os dois da fonte, exigindo que fossem ver os peixes, e foram juntos. Não mais um chefão de máfia e uma garota de rua, mas parceiros, iguais, família. Mais tarde, com o sol se pondo sobre a cidade, ficaram na varanda da cobertura. Léo tinha finalmente adormecido depois do longo dia, seguro no quarto dele com Caruso postado do lado de fora. Aline se apoiou na grade, os braços de Rogério em volta dela por trás, olhando as luzes se espalhando até o horizonte. Você já se arrependeu? Ela perguntou. De ter me acolhido? Sua vida seria mais simples sem mim. Mais simples? Rogério concordou. Também mais vazia, mais fria, menos digna de ser vivida. Ele pressionou um beijo na têmpora dela. Você me devolveu meu filho. Me deu algo que achei que tinha perdido quando minha esposa morreu. Um motivo para construir, em vez de só destruir. Eu não fiz nada de especial. Só vi um menininho que precisava de alguém para ficar. Isso que tornou especial. Rogério a virou para encará-lo, as mãos cheias de cicatrizes gentis no rosto dela. No meu mundo, todo mundo tem um interesse. Todo mundo quer alguma coisa. Mas você só queria ajudar. Sem agenda, sem manipulação. Só
Ele procurou as palavras. Bondade de verdade, teimosa, inconveniente. Aline sorriu. Isso é seu jeito de dizer que eu sou ingênua? É meu jeito de dizer que você é exatamente o que essa família precisava. Ele a puxou mais perto, e ficaram juntos no ar da noite esfriando. Duas pessoas de mundos impossíveis que de alguma forma tinham se encontrado. A rainha do submundo. É assim que estão te chamando agora. Ouvi. Acho que querem dizer como insulto. Deixa eles. O sorriso de Rogério era afiado e orgulhoso. Rainhas não pedem desculpa pelo trono. Lá dentro, Léo se mexeu no sono e chamou baixinho, não em aflição, só checando se os dois estavam por perto. Aline começou a ir até ele, mas Rogério chegou primeiro, pegando o filho no colo e trazendo até a varanda. Léo piscou sonolento, depois se acomodou no ombro de Rogério com a mãozinha estendida em direção a Aline. Ficaram assim, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá embaixo. Uma assassino, uma sobrevivente e uma criança quebrada que tinham curado juntos. Não uma família tradicional, de forma alguma. Não segura, não simples, não nada que o mundo aprovaria, mas deles. Absolutamente, ferozmente, impossivelmente deles. E no fim, isso era a única coisa que importava. Lição moral. Às vezes as coisas mais valiosas da vida vêm embrulhadas em trapo, não em riqueza. Aline chegou à porta de Rogério sem nada. Sem credencial, sem contato, sem poder. Ainda assim, ela possuía o que dinheiro não compra. Compaixão verdadeira e a coragem de ficar quando ficar era perigoso. Valor real não se mede pelo que você possui, mas pelo que você está disposto a sacrificar por quem você ama. Léo não precisava de mais uma babá cara com qualificação perfeita. Precisava de alguém que enxergasse além do trauma dele, até a criança ferida por baixo. Rogério não precisava de um casamento politicamente vantajoso. Precisava de alguém que valorizasse a vida do filho dele mais que a própria sobrevivência. A história também nos lembra que julgar pela circunstância em vez do caráter é um erro perigoso. Todo mundo descartou Aline por causa da pobreza dela. Ainda assim, ela provou ser mais leal que qualquer profissional checado e aprovado. Helena tinha toda a vantagem. Beleza, criação, educação, mas o senso de merecimento dela a tornou cruel e traiçoeira. A lição é clara. O caráter se revela não no conforto, mas na crise. Quando as balas voaram, quando as escolhas eram vida ou morte, Aline virou escudo enquanto outros corriam. Por fim, a história ensina que família não se define por sangue ou lei, mas por quem aparece quando o mundo desmorona. Léo chamou Aline de mamãe, não por biologia ou papel assinado, mas porque ela foi quem ficou. Pertencimento de verdade se conquista com presença, sacrifício e amor. Não se herda por nascimento, nem se compra com riqueza.